Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Nos primórdios da humanidade, o homem era nômade, mas ele assentou-se, e ao assentar-se em algum lugar, por sua vez, graças à mulher, porque era quem não cuidava da agricultura, cuidava das coisas, e o homem era caçador, foi tendo um processo de evolução de algumas concepções. Houve, então, necessidade ímpares de mudanças de alguns contextos. Primeiro, a sociedade nos primórdios não se apresentava como o pai, e sim a figura do tio, porque todos tinham relações coletivas e todos eram responsáveis por aquelas crianças que nasciam. O tempo foi passando e o status quo de permanência em um local obrigou a surgir algumas novas concepções. Elas, em verdade, primeiro colocou a necessidade de se ter a consanguinidade. O primogênito, o primeiro, o indivíduo sabia que era seu filho, porque quando ele saía, a mulher podia ser estuprada ou ter relações com outros, e o segundo em diante, ele não tinha certeza. Começou-se a ter uma relação de homem e mulher no mesmo lugar, e formou-se daí a família. Da família foi se evoluindo e precisou-se criar normas. Não como normas como hoje. Nós temos a Constituição, que são conjunto de normas, não são de lei, mas são de normas. Surgiram normas, surgiram leis e, por sua vez, surgiram também pessoas para proteger aqueles que estavam vivendo naquele local. E, por sua vez, surgiu daí o Estado. O Estado, por sua vez, permitia existir alguém que governasse, né? Alguém que determinasse, alguém que fizesse com que a coisa fosse gerida. E esse alguém era o representante, a priori, divino, e a posteriori, com os novos status quo, né? A partir da Revolução Gloriosa da Inglaterra, da Revolução Americana, do Estado Democrático do Direito, da Revolução Francesa, surge aqueles que representariam-nos enquanto Estado, tendo um contexto de democracia, né? Do povo para o povo, feito pelo povo. Só que aí nós começamos a ter alguns setores atuais na sociedade. Eles, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro setor é o próprio Estado. O segundo são as empresas. Mas surgiu também a organizações não governamentais que faziam papéis humanitários, sendo que uma das primeiras foi a Companhia de Jesus, com os jesuítas, porque eles estavam no mundo todo, né, numa visão, objetivando, independente do status quo do Estado, eles estavam fazendo o processo de humanização, civilização e equilíbrio social. E é sobre isso, sobre as organizações não governamentais, e aí adentra também nas OCIP, Organização Civil de Interesse Popular, e OS, Organização Social. O advogado e professor, doutor Edenilton, está aqui conosco, não está ao vivo, porque é gravado, mas em cores, não é mais em preto e branco do que em cores, mas está conosco aqui. Estou brincando, hein? Porque senão daqui a pouco eu vou adentrar no contexto do crime, né? Pois é. E é inafiançável. Ele irá nos falar sobre o que é que hoje
onde nós vivemos dentro da concepção neoliberal, porque o liberalismo surge com Adam Smith exatamente para que nós tenhamos liberdade econômica. Sim. E essa liberdade econômica, mais à frente, Karl Marx usa o termo capitalismo. E hoje nós temos uma nova abordagem, uma nova visão liberal, onde a participação das empresas, pelo menos teoricamente, são pouquíssimas. E o Estado vem com o seu manto de equilíbrio, mas surge aí as ONGs, organizações não governamentais, que as condições sine qua non são iguais, são o quê? São quais? São exatamente não ser nenhuma empresa com lucro e nem também ser o Estado, algo público, né? O que é que representa essas empresas hoje no cotidiano? Bom, depois de uma introdução feita pelo professor José Augusto, é difícil trazer qualquer exposição, mas uma missão interessante. Vamos lá. Primeiro, o Estado vem como garantidor dos interesses do cidadão. E assim ele estabelece as normas, e estas normas podem ter o cunho de lei, aquelas elaboradas pelo legislador e impostas ao povo, ou essa norma pode ter apenas o efeito moral. Ela veio do comportamento, veio de uma necessidade coletiva, e assim as pessoas se submetem a essas normas. A partir daí, você tem então a interação do chamado mercado. As empresas, eles buscam desenvolver suas atividades para alcançarem lucros. E a preocupação que surgisse aí um agente para intermediar esta atuação do Estado e a atuação das empresas, para que o cidadão não ficasse no meio apenas sendo manipulado ou explorado por ambos, é que levou à discussão da necessidade deste chamado terceiro setor. Como se deu isso? O professor José Augusto trouxe o exemplo da Companhia de Jesus. Você tinha o império, toda a estrutura de produção estava subordinada aos impérios e toda a sociedade também voltada para prestar o serviço do império, atendendo às necessidades do império. A Companhia de Jesus surge para tentar, pelo mundo inteiro, suprir as necessidades daquelas pessoas menos favorecidas. Vamos chamar assim para sublimar, e logo mais chegaremos ao termo técnico mais adequado para os dias atuais. Ou seja, o próprio Estado era o produtor e o controlador, e naquele momento esses agentes da Companhia de Jesus surgiam para levar um alento àquelas pessoas que eram apenas exploradas. Com o passar de muitos séculos, nos dias atuais nós temos a mão de obra explorada, temos as diversas camadas da sociedade, na educação, na cultura, na arte, no lazer, a informação de um modo geral, e temos também o Estado. A empresa, o empresariado buscando o lucro, buscando ainda o ganho, como sempre, esse é o objetivo, e não há que se utilizar eufemismo nem tentar disfarçar a coisa. O empresário está ali, está trabalhando, está produzindo, ele precisa do lucro para dar continuidade à cadeia produtiva. O Estado, por sua vez, precisa do empresariado produzindo, tendo lucro, para assim também financiar o Estado a partir dos impostos, a partir de toda forma de tributação, e no meio ficava o cidadão. Então, diversas instituições começaram a surgir, primeiro, pela organização das próprias camadas, os próprios grupos sociais, eles começam a se organizar, reagindo a tudo isso e procurando ocupar os espaços que o Estado não conseguia fazer frente e que o empresariado deixava a carecer no suporte a este cidadão. Assim, o legislador entendeu que precisava regulamentar esta situação. É quando vem, de fato, a ideia do terceiro setor. O primeiro setor, como o professor José Augusto já mencionou, o Estado. O segundo setor, a cadeia produtiva. E o terceiro setor, aquele segmento que vai se preocupar mais com o cidadão, sendo que ela não poderá ter fins lucrativos, ela não vai se enquadrar na condição empresarial, porque ela vai dar o suporte e não é uma instituição de fins lucrativos, ela não busca renda, pelo menos teoricamente pretende apenas compensar o cidadão naquilo que o Estado não faz frente e que o empresariado não enfrenta, e também não poderá operar com os poderes do Estado, porque o Estado tem o monopólio da gestão, da violência e o controle.
Por outro lado, então começam as discussões diversas acerca deste assunto. Muitos segmentos começam a questionar, por exemplo, a influência política, a atuação das lideranças políticas dentro dessas instituições. E isso é fato. Não há que se negar. Há sim uma ingerência de grandes lideranças políticas nos sindicatos, nas associações de bairros, nas associações estudantis, nos movimentos das diversas classes sociais. A partir deste momento, você percebe que então se acirram os conflitos, não só para assumir o controle destes movimentos, destas instituições, mas também com uma tendência a levar cada vez mais essas associações, estas instituições diversas, para o embate político. E a partir daí, surgiram algumas preocupações com um controle rigoroso da administração institucional para evitar essa manipulação política. Por quê? Você estaria dando ao empresariado uma esperança de que esse novo movimento, este terceiro setor, iria cobrir as necessidades do trabalhador, as necessidades do cidadão, e ao Estado também a esperança de que esse segmento faria frente às necessidades do cidadão. Por outro lado, o Estado passa a enfrentar um problema, porque se tornam movimentos politizados, e exatamente por serem movimentos politizados, os empresários também passam a enfrentar problemas, porque, principalmente, os sindicatos, por exemplo, que passam a funcionar como uma ferramenta de reação e combate ao empresariado que não estava cumprindo com os direitos dos trabalhadores nas suas diversas modalidades. Então, temos aí uma grande batalha traçada neste tabuleiro. Porém, o legislador vislumbrou o seguinte: cada segmento da sociedade tem direito de escolher o que fazer. E vamos fatiar então. Teremos as OCIPs, aquelas instituições que, apesar de serem organizações não governamentais, mas estão, de certo modo, muito mais ligados aos gestores no município, estado e federação, porque elas precisam, uma vez atendidas aos critérios de elaborar estatuto, registrar o estatuto, eleger diretoria, você precisa então encaminhar essa documentação para que o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura façam uma avaliação. A partir disso, aprovando aquela instituição, ela se torna uma OCIP, ela se torna uma associação para prestar serviços para o público e que sejam de interesse público, mas, de certo modo, até fiscalizada, rigorosamente acompanhada de perto pelo gestor. Por outro lado, nós temos as OS. As OS nós temos aí SEBRAE, SESI, SESC, SEST e todas as organizações desse tipo, que também há uma limitação porque estão voltadas para determinados segmentos. Elas operam apenas naqueles segmentos. Acerca dos sindicatos, controlou-se rigorosamente a constituição, a criação desses sindicatos, estabelecendo, por exemplo, a territorialidade. Além de você considerar a categoria que aqui é destinada àquele sindicato, se trabalha também a territorialidade. Imagine o conflito, a quantidade de pessoas querendo ter o mesmo sindicato operando, vários sindicatos com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo dentro daquela mesma região. Isso seria um caos. O que nós vemos, por exemplo, às vezes associações, diversas associações. Inclusive, na nossa própria Constituição determina isso, exatamente, o limite territorial. O limite territorial e também por competência de cada área de atuação. Exato, exatamente. Porque o território, né, aí pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser até o Brasil todo, que é humanamente possível. Que aí você já parte para as confederações. E, por fim, para reforçar mais ainda os sindicatos, surgiram aí as uniões, as centrais sindicais, o que é uma outra ferramenta que também passou a ser utilizada muito como instrumento de pressão política. E nós temos as associações comuns. Isso, os estudantes, as donas de casa. Então, são muitos os conflitos em Salvador, por exemplo, porque aqui nós temos Sindicato dos Motoboys e Associação dos Mototaxistas. Isso é só para dar um exemplo. Então ainda carece o Estado brasileiro, de preparar dispositivos que tragam maior controle, maior regularização de tudo isso e maior regulação, sim. Porque você vende cachorro-quente, guaraná e batata. Aí 3 associações de repente surgem e você tem que ficar vinculado a 3 associações. Imagine um negócio desse. Então,
questão das ONGs, isso é necessário, é uma ferramenta muito importante, traz grande poder para o cidadão, até porque você opera aí em cima da legitimidade. Você tem um aspecto da legalidade. O sujeito está vinculado legalmente a uma determinada profissão, ele pode expor seu ponto de vista e tudo mais. Mas a partir do momento em que você tem uma categoria reunida, reivindicando, reclamando, buscando seus direitos, a partir da sua associação, você parte também, além da legalidade, a legitimidade. Não sou muito de ficar citando filósofos, pensadores, eu prefiro tratar do fato concreto. Mas você veja, por exemplo, as teorias de Marx a respeito da legalidade e a legitimidade. Então é o que nós temos aqui. E neste sentido, é fundamental que você que está nos acompanhando, você que está aí assistindo mais uma vez, acompanhando as ideias do professor José Augusto e todos esses debates, pare para refletir um pouco. Não fuja da responsabilidade de coletivizar. Não adianta você ficar imaginando que da frente da sua TV, na sala de casa, sozinho, ou simplesmente ligando para os programas de TV ou mandando mensagens no WhatsApp, seja lá o que for, não acho que você vai resolver. Não vai, não adianta. Se as diversas camadas da sociedade, os diversos segmentos sociais não se organizarem, não criarem suas associações, não criarem os seus sindicatos, não haverá poder de representação. Aí, Danilton, mas depois de falar das questões políticas, você vem e diz então que temos que associar, temos que coletivizar os trabalhos? Sim, porque se você não tem um trabalho coletivo que demonstre a legitimidade de certas demandas, você não poderá bater de frente, você não poderá demandar, porque se você observar a realidade dos últimos anos no Brasil, só houve resposta dos gestores e do empresariado para a sociedade naquilo que o povo tomou as ruas com ordem, naquilo que o povo parou para debater, parou para discutir. Ainda assim, a responsabilidade do cidadão é cooperar, se reunir, porque a união do povo legitima os atos que sejam praticados por eles. Precisamos aqui ver e fazer uma reflexão em cima do contexto histórico e social. O trabalho, como nós conhecemos, ele é uma resposta da Revolução Industrial. Sim. Trabalho que é tripalho, tripalhar, aparelho de tortura. E exatamente nesse momento se surgem duas abordagens novas. Primeiro, a visão de Adam Smith, que você, em outras palavras, falou aí, que é a visão liberal, que Locke já colocava isso muito bem, que é a participação das empresas, independente da sua ligação direta ao Estado, a visão liberal, onde o egoísmo de uns poucos fazia o desenvolvimento da sociedade, como dizia o próprio Adam Smith. E, ao mesmo tempo, Marx, em seu contexto teórico, ele fala da reificação, da coisificação, é exatamente coisa, né? A reificação e a transformação do indivíduo dentro do contexto do trabalho numa máquina, que foi muito bem mostrado por Tempo Moderno de Charles Chaplin. Agora, a sociedade, ela começou a viver a partir basicamente da Revolução Francesa e de todos os pilares que adentraram no século XX, entre 19 e 20, incluindo aí as concepções de Max Weber, né, que participou, que é terceira pessoa na tríade da formação da sociologia, porque você tem Milet Durkheim, Karl Marx e o próprio Max Weber, onde a produção e o desenvolvimento do trabalho, que tem até um cunho religioso protestante, que ele faz uma crítica bem grande ao catolicismo, fortaleceu e alicerçou os pensares do século XX e o fortalecimento propriamente dos Estados Unidos, sim, enquanto potência mundial. Agora, existindo um Estado forte, existindo empresas fortes, as associações, elas entram em que patamar aí? Porque quando você fala do terceiro setor, também fala de cooperativas, você fala dos sindicatos, né? Sim. E se elas não produzem capital, ou seja, elas só defendem aqueles, por exemplo, sindicatos, aqueles que estão no contexto da produção do capital, tanto aquele que vende o seu trabalho, como aquele que compra economicamente, sim, e financeiramente, sim, o seu trabalho. Onde é que entra aí as ONGs? A primeira mercadoria e a mais importante é a força de trabalho.
Pronto. Isso não há nem o que se discutir. A partir daí, todos os outros produtos, todos os outros serviços, todos os demais serviços. Observe o seguinte, o Brasil, algumas pessoas têm discutido qual é a natureza da Constituição brasileira. É muito simples. Aí você para e avalia e vai perceber ali. Nós temos uma Constituição social com nuances liberais. Como assim, Denilton? Muito simples. Você perceba que a legislação brasileira defende a livre concorrência. Falar de livre concorrência não é falar de liberalismo? Dentro de uma certa medida. Você tem, e é um dos poucos países do mundo que tem a justiça do trabalho. Pronto. Que ela sempre vai ficar a favor do trabalhador, mas o status quo do trabalhador de hoje não é o status quo do trabalhador. Sim. No qual Getúlio previa. Sim. E vivia. Quando foi elaborada a CLT e os dispositivos complementares. É uma realidade completamente diferente. Né? Verdade. Voltando então, você tem o Brasil com uma Constituição social com nuances liberais. Social por quê? Tem diversos dispositivos onde garante estruturas e condições para a família, pelo menos na teoria. A família, a educação, a organização social, o direito à arte, o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito ao esporte, o direito ao trabalho. Tudo isso muito bem destrinchado no corpo da Constituição. E aí vem também para contemplar o empresariado os dispositivos legais que tratam da livre concorrência de mercado. E aí você observe, por exemplo, reclama-se muito dos dispositivos legais que pertinem às ações trabalhistas, à garantia dos direitos trabalhistas. Por que que no Brasil chegou ao que temos hoje, a legislação trabalhista, da forma em que está e que as pessoas costumam dizer que é em pró do trabalhador, que vai sempre conduzir as coisas pelo trabalhador? Trabalhando apenas pelo aspecto, o texto da lei, apenas a questão da interpretação direta, avaliemos o seguinte: o trabalhador, no momento em que foi idealizada a CLT, no momento em que foi idealizados outros dispositivos nos últimos 50 anos, exatamente para facilitar essa vida do trabalhador, ou conduzir esta relação entre o trabalhador e o empregador, você tem ali a preocupação de que a hipossuficiência, ou seja, a pouca capacidade de reação e de atuação do empregado diante do poder financeiro do contratante, do empregador. Por outro lado, as pessoas têm reclamado muito desta suposta proteção da legislação, dos juízes da Justiça do Trabalho ao empregado. Contudo, foram estabelecidos critérios para que o empregado chegasse diante da Justiça do Trabalho, diante do magistrado da Justiça do Trabalho, para apresentar suas demandas, e foram também estabelecidas obrigações para o empregador, que somente não cumprindo estas obrigações é que o trabalhador teria o direito, poderia buscar este cumprimento por força judicial. Aí você para avaliar, mas e a questão das organizações sociais? Aí está a atuação dos sindicatos intermediando. Aí está, por exemplo, José Augusto, uma coisa que eu ainda não entendo por quê, que a legislação brasileira ainda não permite que a arbitragem também atue com força para decidir as questões trabalhistas. Porque a Justiça do Trabalho continua reclamando que está sobrecarregada, assim como todos os outros segmentos do Judiciário. E aí, toda vez que alguém tenta levar a discussão no Congresso em Brasília para ampliar a arbitragem para a Justiça do Trabalho, também se negam. E a justiça arbitral é sim uma ferramenta importante, coletivizadora, porque são segmentos da sociedade onde os cidadãos se colocam à disposição nos núcleos, nas câmaras arbitrais, para interagir, auxiliando o judiciário. E aí talvez venha o questionamento, fazendo um apanhado de tudo isso agora, José Augusto. Como essas pessoas podem manter essas instituições sem o dinheiro do Estado e sem o dinheiro do empresariado? Não dá. Agora, não dá para fazer isso. Nós temos um choque de egrégoras muito grande em relação a isso. Vejamos aí. Na visão cristã, sim, que é bastante errônea,
e é diferente da islâmica e da judaica, o empresário, né, ele é um leviatã, é um monstro. Sim. Né? Mas só que vamos dar exemplo aqui de uma instituição de ensino. A instituição de ensino, por sua vez, ela não pode cobrar, porque é crime. Mas o indivíduo pode, por sua vez, estudar e ter todas as benesses, porque não é crime, é dever. Isso tem todo um contexto histórico da concepção da usura, haja vista algo que até Shakespeare mostra, né, em O Mercador de Veneza, né, que é um clássico dele, e muito mais do que Hamlet, muito mais do que Romeu e Julieta. E nós temos o processo de que o indivíduo, por exemplo, ele pode estudar e, por sua vez, ele não pode pagar. Como você vê, pessoas que chegam, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então não existe cheque pré-datado, existe cheque pós-datado, que é uma pós-datação do pagamento em cash. Então o indivíduo paga com o cheque, susta-o e ele pode ficar ali o tempo todo estudando. Mas em compensação, o Estado, se quer receber o imposto, por sua vez, estou dando exemplo da área de ensino, por sua vez, se a luz não é paga, é cortada, se a água não é paga, se o professor não recebe, as ações trabalhistas. Aí o indivíduo quer receber, aí ele não recebe porque o aluno não paga. Aí, por sua vez, ele vai para a Justiça do Trabalho. O status quo do juiz é muito bom, principalmente porque ele ganha um salário bem alto em relação à realidade do Brasil, e ele estudou para tal, né? Certo? Ele estudou muito e por isso a sua qualificação no venda do produto, que a sua intelectualidade e sua escrita vale muito, ele é merecedor de tal. Verdade. Mas como ele está sustentado pelo Estado e mantido pelo Estado e tem um bom salário, né? Inclusive o 13º salário dele é em dobro e é um pouco gordo, né? Há um empresário que está fazendo a produção do capital, que toda vez que você vende a mão de obra e tem lucro, ou você vende algum material ou coisa semelhante e tem lucro, é produção do capital. Sim. Então, o indivíduo que está ali sustentado pelos empresários, porque o empresário paga imposto e, por sua vez, vai pagar numa cadeia, vai pagar o salário do juiz, vai pagar o salário de todo o judiciário, né? Ele se sente à vontade, aqui ele está representando o Estado juiz, de repente ele vai, bloqueia a conta, ele cria celeumas, cria uma enormidade de problemas para a instituição de ensino e ao mesmo tempo, né, podemos chegar ao cúmulo de fechar, né, e o próprio empregado vai ser prejudicado, porque fechar-se-á e não tem-se dinheiro para pagar. Por exemplo, temos exemplo aqui na cidade de Salvador, do Hospital Espanhol. 5.000 pessoas, salvo engano, não posso dar com exatidão, fechou. Mas não fechou simplesmente porque algumas pessoas disseram assim, porque fulano, beltrano foi desonesto. Mas o Estado devia milhões. A prefeitura devia milhões. Muito. Né? O governo do Estado, quando eu falo Estado, falo todo. Sim, né? Certo? E existia um encargo de imposto, cargo trabalhista muito alto. Pronto. Outras entidades, como Aristides Maltês, também. O Estado atrasa o pagamento. Né? Existe. Então, o senhor, como advogado, uma pessoa da lei, que conhece, estudou, eu não sou paupérrimo intelectual, não conheço tanto assim divisão social, jurídica e você devia ser ator também. E filosófica, mas não existe um choque de egrégora, um grande erro. Aí de repente aparecem as ONGs. Sim. Onde ela, por sua vez, ela oferece que vai dar uma defesa à sociedade, mas de onde é que vai vir esse dinheiro? Pronto. Observe, meu Deus, primeiro esclarecer um ponto que você trouxe aí.
Esse caso das escolas que entram em crise por causa desta relação do público que não paga, que, diante das obrigações, que endivida e tudo mais. Observe se isso não é claramente resultado da atuação de um segmento da sociedade que se uniu, se organizou e lutou por aquilo que entendia que era importante. Veja bem, no passado, um aluno atrasava a mensalidade, simplesmente ao chegar no portão, na catraca, ou a depender de como seja a estrutura de cada escola, ele era impedido de estudar e pronto. Observe a importância da organização dos segmentos da sociedade. Os pais destes alunos que começaram a sentir-se prejudicados, começaram a organizar grupos, judicializando, debatendo, procurando os diversos segmentos da autoridade oficial que pudesse resolver e, por fim, conseguiram influenciar deputados para que promovessem mudança na legislação. Está claro a importância de organizar, de unir forças, a ação coletivizada. Isso é muito importante. Por outro lado, fragilizou um segmento? Fragilizou. Mas é o que você pode observar o seguinte, minha avó me ensinou o seguinte, meu filho, você não precisa fazer escândalo, não precisa fazer tumulto onde você estiver, mas se você não manifesta a sua vontade, ninguém vai dar o que você quer. É o velho, quem não chora, não mama. Quando o segmento os pais desses alunos se sentiram prejudicados, se reuniram, ou seja, se associaram e lutaram por aquilo que pretendiam, conseguiram a mudança. Por que então agora os gestores destas escolas não se organizam também numa contrapartida, buscando uma maneira de controlar, de regularizar isso aí? Bom, então tudo bem. Por exemplo, o que é que acabou acontecendo? As escolas não estavam impedidas de impedir que aquele aluno estudasse. O que foi conseguido posteriormente? Ele fica ali até o final do semestre, onde é semestralizado, ou até o final do ano, onde é a grade anual. Terminado aquele contrato, ele não consegue mais renovar. Enquanto isso, a instituição acumula. É uma coisa bem ilógica. Sim. Você tem 3 modelos do contrato social. Sim. O primeiro é Thomas Hobbes. Sim. É o processo Leviatã e o cidadão, no qual o homem é o lobo do próprio homem. E o Estado tinha que conter tudo. Tudo bem. Depois Locke vem e diz, não, o homem estava lá, a sociedade o molda, moldá-lo-á a partir de quê? E o terceiro, Jean-Jacques Rousseau. Onde, a renúncia. Exato, o contrato social. É que o homem é bom e a sociedade o acorrenta. E a própria sociedade deve tirar essas correntes. Aí, de repente, você tira as correntes do homem e permite-o, por sua vez, a não pagar. Sim. Porque aqui é crime no país a cobrar, entendeu? Mas não é crime, certo? Deixar de pagar. Sim. Aí, de repente, você tem. Aí, você começa a fazer uma defesa, porque para o alunado é ótimo, mas só que o alunado, ele tem um problema, porque quando ele terminar, ele não vai ter onde trabalhar, porque as empresas estão falidas, porque o problema não é, eu dei um exemplo somente de só se todo mundo virar empresário, mesmo assim vai estar falido. Eu não estou dando um exemplo aqui do segmento de ensino, mas eu posso botar a clínica, eu posso botar até o cinema. Sim. Né? Eu posso dar hoje, aí você diz, puxa vida, nós estamos trabalhando hoje na volta de tomar roubo, a barbárie, não está democrático de direito. Por quê? Porque o indivíduo não paga, né? A justiça vai em cima, e aí você diz, vamos fazer uma defesa. Só que o senhor mesmo falou que a Constituição ela é dual. Isso. Né? Onde você tem uma visão social e você tem uma visão... O aspecto liberal. Mas lembram que o nazismo também era social. O nazismo era uma visão mais social que existia. Tanto é que todas as empresas nazistas, elas eram públicas. Sim. Por sua vez, as pessoas foram pegas e continuaram trabalhando nas suas empresas, mas como gestores pagos pelo Estado. Era exatamente a visão socialismo. Alcançou-se aquela ideia com o socialismo o nacionalista. Porque você tem 3 tipos de humanidade. Você tem o social,
onde o Estado tem a responsabilidade e deve ter sido muito bom, né? Hoje as pessoas que passaram para o outro lado devem estar felizes, como Mao Tse-tung matou 100 milhões de chineses, está todo mundo feliz que morreu, acabou com a fome, né? Matou 100 milhões de chineses, é um cara muito bom, acabou com a fome, problema de moradia. Por sua vez, o indivíduo como Stalin, que matou, inclusive criou as câmaras de gás, porque não foi Hitler, foi Stalin, que teve as ideias, né? Deve ter sido uma coisa assim, bem pensando na visão humanista. E hoje você tem também Fidel em Cuba, né? Que Cuba ouse, rende-se aos americanos, porque senão, a última vez que eu estive em Cuba, tem 2 ou 3 anos, você via uma realidade, né, completamente diferente. Você ia aqui no subúrbio da cidade de Salvador, você é da favela do Rio, está melhor do que em Cuba. A verdade é isso. Se você vai a Varadeiro, você está em Havana, é uma realidade. Você vai a Varadeiro, é outra completamente diferente. Aí você tem, o segundo, você tem o capitalismo, o liberalismo, onde as empresas têm uma participação, inclusive você tem o sistema americano, no sistema judeu, né? E o terceiro, você tem a visão eugênica. O que é eugenia? O que era raça pura, de eugenia de Francis Galton, era o socialismo, uma visão social de igualdade, de comuna, de igualdade, de onde o indivíduo que não prestava morria. E os americanos fizeram isso, os ingleses fizeram isso, Hitler fez isso, né? Existe o quê? Uma raça pura, né? Essa raça pura. Aí, onde é que entra aí o trabalhador? Onde é que entra aí a ONG? Né? E onde é que entra aí o ser humano? Na eugenia, no capitalismo social. Outra coisa, o senhor falou aí sabiamente que os empresários devem lutar, mas adentrou no direito costumeiro, que não é aplicável no Brasil. É aplicável onde? Na Inglaterra, o costume, a concepção axiológica vai definir todo o status quo da objetividade, do ato empírico, e vai ser analisado hermeneuticamente, né, de acordo caso a caso. Essa é a visão do direito costumeiro. Aqui, queira ou não queira, por osmose, nós temos os costumes. Mas nós aprendemos desde cedo, bem dentro das universidades e bem dentro da escola, até mesmo as pessoas que estão no judiciário, que têm uma condição melhor, porque para se estar no judiciário, com exceções, a condição sine qua non é ter estudado em boas escolas, porque senão não passar-se-ão, né, nos concursos, que são muito concorridos. Né? Então, como é que o empresário vai se unir se ele tem fama de furtador, de larápio, é tal má fama? É diferente do status quo a menor do proletariado, do empregado, que ele está se aparecendo ali como minoria. Né? É a mesma coisa, se você botar no peito 100% branco, você vai ter um problema sério. Não é verdade? Mas se você botar 100% negro, não tem problema nenhum. Se você botar 100% amarelo, não tem problema nenhum. Não é verdade? Se você botar aqui no peito, certo? Eu sou hétero, vão querer matá-lo. Mas se você disser que eu sou homo, a visão e a concepção vai ser diferente. Como é que o senhor analisa isso? Talvez eu esteja errado. Não, minha não visão está. seja uma visão falaciosa, errônea, entendeu? E eu esteja na utopia de Thomas More, fora da realidade. É importante, essa provocação é importante. O provocador é fundamental ao desenvolvimento das ideias. Vejamos. Há sim um combate forte àqueles que desempenham atividades mercantilistas. É tratado sim como furtador, como explorador, como espoliador. Há sim um abuso por parte daqueles que estão atuando nos segmentos das chamadas minorias na sociedade. Tudo isso existe, sabemos que existe. Há sim a dificuldade do empreendedor, tanto para captar recurso, como no modo que ele vai aplicar esse recurso para fazer desenvolver sua empresa, onde você tem uma sociedade, o Brasil é o nosso exemplo aí, estamos vendo as notícias o tempo inteiro, uma sociedade achacadora, onde o cidadão mais comum, se ele tiver oportunidade, ele tenta tirar algum do empresário. O gestor público, se ele tiver oportunidade, ele tenta tirar algum do empresário. As autoridades
também tem as exceções lá, tenta tirar do empresário algum. Então, tudo isso você já dificulta a vida do empresariado. Ele está ali com a fama de ser o achacador explorador, mas, na verdade, o empresário acaba sendo explorado por todo mundo também. Não, é preciso se fazer justiça nesse momento. Aí, a ideia da organização dos segmentos da sociedade para defender os seus direitos requer muito de princípio. Requer muito de valores pessoais, requer muito da moral. E esse aqui é o nosso problema. José Augusto, tratar de desenvolvimento coletivizado numa nação aonde valores individuais ainda precisam ser construídos, precisam ser lapidados, isso é muito difícil. Até porque, por exemplo, falar de socialismo, a ideia comum, a ideia geral é partilhar. Todos têm o direito, todos têm acesso a tudo. Mas não é isso que se vê quando grandes grupos de socialistas alcançaram o controle. Eu acho que Stalin partilhou mesmo. Sim. Mao Zedong partilhou muitas mortes. Partilhou, sim. E realmente, Mao Zedong foi um cara bom, porque matou 100 milhões de chineses, acabou com a fome, não acabou com o problema da moradia. Ele ainda foi inteligente, porque não enterrou ninguém. Tocou fogo, pegou a cinza e jogou no mar. Aí você vê que foi uma coisa. Bem, começamos aqui com o doutor Idenilton, iniciamos com a ONG e fechamos com a visão do humanismo voltado à concepção do capital. É interessante que façamos uma reflexão sobre algumas coisas que devem ser revistas e, por sua vez, podem estar certas ou erradas, a depender de cada ponto de vista. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Não governamentais, que
faziam papéis humanitários, sendo que uma das primeiras foi a Companhia de Jesus, com os jesuítas, porque eles estavam no mundo todo, numa visão, objetivando, independente do status quo do Estado, eles estavam fazendo o processo de humanização, civilização e equilíbrio social. E é sobre isso, sobre as organizações não governamentais, e aí adentra também nas OCIP, Organização Civil de Interesse Popular, e OS, Organização Social. O advogado e professor, doutor Edenilton, está aqui conosco, não está ao vivo, porque é gravado, mas em cores, não é mais em preto e branco do que em cores, mas está conosco aqui, estou brincando, hein? Porque senão daqui a pouco eu vou adentrar no contexto do crime, né? Pois é. E na defesa, o Estado. O Estado, por sua vez, permitia existir alguém que governasse, né? Alguém que determinasse, alguém que fizesse com que a coisa fosse gerida. E esse alguém era o representante, a priori, divino, e a posteriori, com os novos status quo, né, a partir da Revolução Gloriosa da Inglaterra, da Revolução Americana e do Estado Democrático do Direito, da Revolução Francesa, surge aqueles que representariam-nos enquanto Estado, tendo um contexto de democracia, né, do povo para o povo, feito pelo povo. Só que aí nós começamos a ter alguns setores atuais na sociedade. Eles, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro setor é o próprio Estado. O segundo são as empresas. Mas surgiu também a organizações. Obrigou a surgir algumas novas concepções. Elas, em verdade, primeiro colocou a necessidade de se ter a consanguinidade. O primogênito, o primeiro, o indivíduo sabia que era seu filho, porque quando ele saía, a mulher podia ser estuprada ou ter relações com outros, e o segundo em diante, ele não tinha certeza. Começou-se a ter uma relação de homem e mulher no mesmo lugar, e formou-se daí a família. Da família foi-se evoluindo e precisou-se criar normas. Não como normas como hoje, nós temos a Constituição, que são conjunto de normas, não são de lei, mas são de normas. Surgiram normas, surgiram leis, e por sua vez, surgiram também pessoas para proteger aqueles que estavam vivendo naquele local. E por sua vez, surgiu daí nos primórdios da humanidade, o homem era nômade, mas ele assentou-se. E ao assentar-se em algum lugar, por sua vez, graças à mulher, porque era quem não cuidava da agricultura, cuidava das coisas, e o homem era caçador, foi tendo um processo de evolução de algumas concepções. Houve, então, necessidade ímpares de mudanças de alguns contextos. Primeiro, a sociedade nos primórdios não se apresentava como o pai, e sim a figura do tio, porque todos tinham relações coletivas e todos eram responsáveis por aquelas crianças que nasciam. O tempo foi passando e o status quo de permanência em um local